Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia, DBA SQL Server, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre certificações do banco de dados SQL Server. Mas antes da gente começar, se você tem interesse em estar recebendo dicas técnicas sobre SQL Server, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu blog. Basta você se cadastrar lá, colocar o seu nome e o seu melhor e-mail para que você possa receber então as minhas dicas semanalmente. Falando então um pouco sobre a minha experiência, eu trabalho com o banco de dados SQL Server desde 2011, na verdade ali na virada de 2010 para 2011. E na oportunidade eu cheguei até a fazer alguns cursos preparatórios para as provas de certificações daquela época. Lembro ainda que estava sendo lançado o SQL Server 2012, então as provas eram naquele momento para o SQL Server 2008. Mas eu só fui conseguir de fato tirar uma certificação no ano de 2018. Ao longo de todo esse período, entre 2011 até 2018, eu fiz algumas tentativas e acabei não conseguindo passar. Mas o interessante é que mesmo ainda não tendo passado numa prova de certificação, ao longo de todo esse período eu pude crescer muito profissionalmente, porque afinal de contas, estudar para provas, se preparar para as provas de certificações, você acaba ganhando uma bagagem muito grande, conhecimentos muito vastos. Não passar numa prova não significa que você não aprendeu nada. E também com toda a experiência que eu tive trabalhando de fato, colocando a mão na massa ali e tendo contato diretamente com os ambientes em produção de SQL Server, também pude crescer profissionalmente com essa experiência prática. E essa experiência então, junto com o aprendizado das preparações para as provas, me deram um grande destaque onde eu estava trabalhando no momento. Mas claro que a certificação, no final das contas, ela é aquela cereja em cima do bolo. Ter então uma certificação SQL Server me ajudou muito, não somente na parte técnica, como eu falei anteriormente, mas também onde eu trabalhava, eu pude ser mais reconhecido e de certa forma passei a ser uma referência técnica para as pessoas que estavam ao meu redor. No mercado de trabalho também é muito significativa a diferença para os profissionais que têm de fato uma certificação na área. A área de banco de dados ela já é muito procurada pelos recrutadores e pelas empresas, porque hoje em dia a parte de banco de dados tem crescido muito, então cada vez mais eles precisam de profissionais qualificados. Então, antes de ter a certificação, já haviam bastante vagas disponíveis para o meu perfil, mas a partir do momento que eu consegui tirar minha certificação, abriram outras portas e muitas empresas passaram a me procurar, porque afinal de contas, além da experiência que eu já tinha, eu tenho agora também uma certificação que comprova a minha experiência técnica, o meu conhecimento técnico em cima da solução da Microsoft, que é o SQL Server. Em alguns casos também, algumas vagas de emprego já pedem como pré-requisito que o profissional tenha uma certificação naquela área em específico. Então, ter a certificação você já consegue ter uma diferenciação no mercado e já eliminar uma concorrência muito grande. Apenas com esse pré-requisito, muita gente já fica de fora da concorrência pela vaga. Passar em uma prova de certificação não é nada fácil, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Disciplina e foco são o suficiente. As provas, geralmente, elas são bem extensas e tem bastante conteúdo, então isso vai requerer que você dedique um tempo diário para que você não esqueça de nada que vai ser utilizado para você conseguir passar nessa prova. É claro que cada pessoa tem uma forma, tem um tempo de aprendizado, mas saiba desde já que você vai precisar dedicar umas boas horas por semana se você deseja de fato passar em uma prova de certificação. Lembre-se que se você consegue tirar uma certificação, você vai fazer parte de um hall de profissionais específicos da Microsoft a qual eles atestam que você é capacitado tecnicamente para trabalhar com alguns produtos que eles disponibilizam. Nesse caso aqui, a gente está falando especificamente do SQL Server. Então, entrar para essa comunidade, além de ser muito bacana e te dar vários benefícios, você consegue participar de alguns tipos de fóruns, ter acesso a alguns materiais diferenciados, você tem esse destaque profissional onde a própria Microsoft te certifica em uma solução dela. Nós temos então dois cenários de certificação da Microsoft, um voltado para o banco de dados local e um voltado para o banco de dados em nuvem.
Como todos vocês sabem, trabalhar em nuvem não é mais o futuro, já é o presente. Isso é verdade e é a realidade de muitas empresas e profissionais. O programa de certificação da Microsoft estaria retirando agora, no final de junho de 2020, as certificações que são voltadas aos bancos de dados locais. Mas devido à pandemia, esse prazo ele foi prorrogado até janeiro, final de janeiro de 2021. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link oficial do site da Microsoft que explica detalhadamente essa prorrogação que eles fizeram do prazo para essas provas dos bancos de dados locais para os DBAs SQL Server. Mas afinal, por que a Microsoft está fazendo isso? Por que ela está tirando do mercado essas certificações? Significa que não é mais importante para eles terem profissionais capacitados para trabalhar com o SQL Server local? Não, não é bem por aí. É claro que a tendência natural das coisas é que as empresas passem a trabalhar cada vez mais com os bancos de dados em nuvem, mas a gente sabe que isso é uma realidade para algumas empresas hoje e vai levar um tempo ainda para que isso possa acontecer para todas as empresas. Mas já visando aí médio e longo prazo, eles estão trabalhando essas novas certificações para que eles já possam formar profissionais especialistas em trabalhar com os bancos de dados em nuvem. Por isso essa mudança que eles estão fazendo agora. Mas então seria um desperdício de tempo eu me dedicar a tirar uma certificação agora do banco de dados local? Não, na minha opinião não. E eu vou te dar dois motivos aqui que vão reforçar esse meu pensamento. O primeiro é que se você tirou uma certificação ou você conseguiu algum título desse modelo que vai ser descontinuado a partir de janeiro de 2021, ninguém vai tirar de você esse título. Ela não vai ser descontinuada de forma que você perca esse título e esse conhecimento que você teve. Então, de qualquer maneira, você vai continuar tendo reconhecimento por ter essa certificação e vai estar disponível também para que você possa mostrar quando necessário ou para alguma entrevista ou para atender algum tipo de cliente que necessite de mostrar uma certificação. Então, resumindo, você vai conseguir ter uma certificação, ter o reconhecimento por ela e lembrando que ali a partir de fevereiro de 2021, ninguém mais vai conseguir alcançar esse objetivo. Então é uma forma de você também ter um diferencial, ter um destaque lá na frente, porque você pode ter algo que ninguém mais vai conseguir alcançar. E o segundo ponto é que quem já trabalha com banco de dados, já trabalha na área de TI, sabe que ainda vai levar alguns bons anos para que todo mundo, todas as empresas de fato, passem a trabalhar com banco de dados na nuvem. E até lá, eles vão precisar de profissionais qualificados para administrar e para desenvolver, trabalhar na parte de BI dos bancos de dados deles que são locais. Então, de maneira alguma, na minha opinião, é perdido, né, essa certificação caso você consiga conquistá-la até janeiro de 2021. Vamos acompanhar então agora no detalhe como que funcionam esses dois cenários possíveis de certificação da Microsoft atualmente. O primeiro cenário é o que estará disponível até janeiro de 2021 e o caminho é MTA, MCSA e MCSE. O MTA é uma prova de entrada e ela não é um requisito para que você então possa partir para o MCSA. Como ela é uma prova mais básica e não tem tanta relevância assim, eu não indico que você gaste algum tempo, algum esforço desses 6 meses que ainda restam para focar no MTA. Já indico que você possa partir para o título de MCSA. O MCSA, então, que é o Associate, para que você consiga conquistar esse título, você precisa retirar e passar em 2 exames, falando-se do SQL Server 2019, 2017 e 2016. Quando a gente fala sobre o SQL Server 2014 e 2012, eles ainda trabalham no formato antigo, ou seja, para você conseguir o título de MCSA no 2012 e no 2014, você precisa passar ainda em 3 provas. Então eu realmente também não indico que nesse momento, restando apenas 6 meses, você foque nesse modelo 2012-2014, porque é uma prova a mais para que você possa conseguir o título. Pensando nos mais atuais, então, a Microsoft dividiu em 3 carreiras:
administrador, desenvolvedor e o profissional da área de BI. Como vocês podem ver aqui nessa imagem ao lado, esses são os números dos exames que são necessários para que você possa conquistar cada título. Então, relembrando que os MCs SAs de 2016, 2017 e 2019, dessas 3 edições do SQL Server, você precisa então passar nos 2 exames que estão citados aí, especificamente para cada um deles, e para o 2012 e 2014 são os 3 exames que estão ali na primeira parte da imagem. Mas se eu não conseguir até o final do ano, até o final desse prazo que a Microsoft disponibilizou, passar nas 2 provas necessárias para conseguir o título de MCSA, vai ser perdido? Eu vou perder essa certificação? De maneira nenhuma. Quando você passa em uma certificação da Microsoft, você recebe o título de MCP, que é o Professional. Então, mesmo que você passe em apenas uma das provas que você colocou como objetivo, você vai receber esse título. E você também vai conseguir comprovar que você tem o conhecimento técnico naquela prova específica que você fez. Mas se você conseguiu se organizar e nesses próximos meses conseguiu o seu título de MCSA, então você pode, claro, se você ainda tiver algum tempo restando, partir para o nível Expert, que seria o MCSE. Para se tornar um MCSE, basta você passar em apenas um exame. E nesse ponto é um pouco diferente do processo do MCSA, que tem algumas provas fixas para que você possa fazer. A gente está aqui olhando para o site oficial da Microsoft, voltado à área de MCSE do profissional da área de dados, que no caso aqui que a gente está vendo são para certificações voltadas ao SQL Server. Se nós formos um pouco mais aqui para o final dessa página do site da Microsoft, nós vamos ver que existem uma série de exames disponíveis para que você possa se tornar um MCSE de dados da Microsoft. Então, essas provas elas ficam disponíveis e basta que você escolha apenas uma delas. Você pode navegar aqui dentro do site da Microsoft, ver quais são os assuntos abordados em cada prova, qual é o material que você precisa para aprender os quesitos necessários para realizar o exame e retirar essa certificação. Então aqui você escolhe uma dessas provas aqui no próprio site da Microsoft, se dedica a ela, estuda e então ao passar nesse último exame você consegue retirar o seu título de MCSE. As provas elas são bem extensas, a sua maioria são mais de 40 questões que você precisa responder ali no momento da prova. Algumas te dão a opção de fazer no idioma português, outras apenas em inglês. Você precisa consultar cada prova, cada detalhe no próprio site da Microsoft. A gente pode ver aqui na imagem que para fazer a prova de administração do SQL Server, você só tem a opção do idioma em inglês. Então é importantíssimo que você possa entrar na página do detalhe da prova que você quer fazer e possa consultar essas informações. Aqui também você pode ver a informação de valores para você poder fazer uma prova. O voucher, que é o que te dá direito a fazer uma prova de certificação da Microsoft, ele tem uma média de custo de $100. Algumas provas novas estão com um valor um pouco diferente, mas no modelo que nós estamos vendo aqui, o padrão é $100 por voucher, ou seja, por prova. No site também da própria Microsoft é onde você faz o agendamento do exame. Você clica nesse botãozinho amarelo aqui e você vai seguir uma série de passos colocando as suas informações, escolher um local para a prova. Existe também a possibilidade hoje em dia de você fazer a prova na sua própria casa, no seu escritório, mas aí existe uma série de requisitos que você precisa preencher para se capacitar para fazer a prova na sua casa. Enfim, é aqui no site que você consegue fazer todo esse agendamento também. Se você vir um pouco mais para baixo aqui nessa mesma página do detalhamento da prova que você está escolhendo, tem algumas informações extras, algumas orientações, e você pode ver mais aqui abaixo as habilidades que vão ser medidas para essa prova em específico que você escolheu. Então você pode clicar aqui nesses ícones mais abaixo e cada um deles vai detalhar
passo a passo o que vai ser medido na prova, quais são os conteúdos que você precisa estudar e você precisa aprender para estar respondendo e fazendo a sua prova de certificação. Então é interessante também destacar que eles mostram aqui por tópico, né, por categoria, qual é a porcentagem de questões que vai cair na sua prova. Então, por aqui, você já consegue ter uma boa noção. Por exemplo, nessa prova que nós estamos vendo aqui, a maior parte das perguntas serão relacionadas ao gerenciamento e monitoramento de instâncias do SQL Server. Então, todo esse conteúdo aqui embaixo vai ser o que mais vai cair nessa prova. Então, você pode se dedicar de uma forma mais específica nesse item. Mas lembrando que todos os itens que estão discriminados aqui no site vão cair na prova. Então é importantíssimo que você possa estudar com o máximo de detalhes cada um deles. Esses 6 meses que ainda restam são suficientes para que você possa se dedicar e conseguir ao menos uma das certificações. Se você se concentrar, se dedicar e se esforçar bastante, você pode até conseguir o título de MCSA. E claro, o MCSE é um desafio, mas com concentração e dedicação você também pode conseguir atingir esse objetivo ainda dentro desses 6 meses. O segundo cenário são as provas e certificações voltadas ao banco de dados em nuvem, ou seja, para você trabalhar, ser um especialista a trabalhar com dados em nuvem, especificamente no Azure, que é a nuvem da Microsoft. Já existe uma prova específica para o DBA. Na verdade, ela mede as habilidades do DBA, que trabalhava antigamente de forma local, com os SQL Servers instalados nos ambientes locais, agora na nuvem. Então, algumas funcionalidades mudaram, algumas formas de trabalhar, de fazer a manutenção mudaram. Essa prova ela está numa fase beta, ou seja, é uma espécie de testes. Então, o resultado dessa prova ele leva alguns meses para sair nesse momento. Em breve ela vai passar a ser uma prova comum, e então o resultado também sai no momento ali que você terminou a prova. Diferente do que nós vimos nos modelos anteriores, essa prova por si só ela já te dá o título de Associate, como você pode ver aqui no próprio site da Microsoft, nos detalhes da certificação. Ao realizar esse exame e você conseguir tirar essa certificação, automaticamente você já recebe o título de Associate da Microsoft baseado na administração do banco de dados relacional no Azure. Ao clicar aqui em cima da certificação, do exame de certificação, você vai abrir o site da Microsoft especificamente voltado a esse exame que nós estamos verificando. Ao abaixar aqui um pouco a tela, você tem algumas informações também relacionadas ao preço. Você pode notar aqui que ele traz um valor um pouco maior, mas é porque está com outro país. Ao selecionar o Brasil, o valor é alterado aqui para $100, assim como nós vimos nos modelos anteriores. Aqui também você pode fazer o agendamento pelo próprio site para realizar esse exame, e da mesma forma que o outro, ele também te mostra aqui as habilidades medidas para você conseguir tirar a prova de certificação. Então ele vai separar para você aqui por categoria também a relevância, né, a porcentagem que aquele tema vai cair na sua prova, e você pode também fazer o download de um material aqui, de um PDF, que vai discriminar de forma mais detalhada essas habilidades que vão ser medidas na sua prova. Para o profissional que trabalha com dados, então, quando nós falamos de nuvem, também existem algumas trilhas. Então, uma vez que você já é um administrador de banco relacional do Azure, como você já conseguiu tirar aquela certificação que a gente acabou de ver, você pode então partir e escolher uma das 3 trilhas. Você pode se tornar um engenheiro de dados, você pode se tornar um analista de dados ou um cientista de dados. Todos eles, no final, te dão o título de Associate. Para você se tornar um engenheiro de dados, você precisa passar nessas 2 provas que estão na imagem ao lado. A de implementar uma solução no Azure e a de desenhar uma solução de dados no Azure. Então, ao passar nessas 2 certificações, você recebe o título de engenheiro de dados Associate, né? O engenheiro de dados da Microsoft no Azure. Para você se tornar um analista de dados, basta passar em apenas uma prova. Então, como você pode ver também na imagem, na prova de análise de dados com o Microsoft Power BI, também é uma prova beta, vale o destaque aqui. Ao passar nesse exame, você também já recebe o título aí de Associate para análise de dados. Então, você se torna um analista de dados certificado no Azure da Microsoft. E para se tornar um cientista de dados também basta apenas uma prova, como vocês podem ver aí. Você precisa
passar então nessa certificação e na sequência você já recebe o título Associate. Então você tem essas 3 frentes que você pode optar por seguir dentro da nuvem da Microsoft. Todas as informações para se preparar para todos esses exames você também pode consultar no próprio site da Microsoft. Basta você digitar o exame ou a carreira que você gostaria de seguir e dentro do site da Microsoft você vai encontrar as páginas específicas de cada exame. E nele você também vai encontrar as informações de valores, sobre a língua que você pode escolher para fazer as provas. Você também vai encontrar as informações das habilidades medidas em cada uma dessas provas. E o que eu acho mais legal, mais interessante aqui também em relação a essas provas, é que a Microsoft tem disponibilizado o Microsoft Learning, que é um portal que você pode não somente se estudar de forma que você possa aprender sobre o assunto de dados, mas que ele também vai te dar um roteiro, uma trilha específica para cada prova que você deseja fazer. Então você pode consultar também, basta você fazer um cadastro ali rápido no site da Microsoft e você já vai ter acesso gratuito, que é o mais legal, a todo esse material preparatório e esses roteiros de aprendizado preparatórios para as provas que você escolher. É claro que as provas mais novas ainda não têm esse roteiro atualizado, disponível, mas com o passar do tempo, com certeza eles vão disponibilizar também. E através deles você pode fazer seus estudos, se preparar e tirar a sua certificação. Durante o processo de preparação para fazer os exames, para conseguir as suas certificações, seja qual cenário for dos dois que a gente citou até agora aqui, a curva de aprendizado que você vai ter vai ser gigantesca, vai ser muito grande mesmo. Porque apesar de você não conseguir aplicar todas as atividades, tudo que você aprendeu no seu laboratório, você vai ter um bom embasamento teórico e vai saber muitas coisas que você pode vir a utilizar no futuro ou saber também das possibilidades que você tem para desenvolver os seus projetos voltados a bancos de dados. Na minha experiência, quando eu estive me preparando para fazer as provas, muitas coisas que eu fui aprendendo ao passo que eu ia estudando para a preparação para a prova, eu já conseguia aplicar no meu dia a dia e trazer benefícios para o ambiente de trabalho que eu tinha. Então eu aprendi coisas sobre backup, sobre replicação, eram coisas que no começo, quando eu comecei a atuar com banco de dados, eu não tinha tanto contato ainda. E isso também me ajudou para me dar uma certa experiência para quando eu passasse a pegar esse tipo de atividade, eu já tinha um bom conhecimento teórico, então isso me ajudava muito, apesar de algumas coisas não ter tido a prática ainda. Era muito bacana que ao passo que eu ia aprendendo, algumas coisas eu já conseguia ir fazendo no meu ambiente de teste mesmo, no meu laboratório, para aprender na prática. Outras coisas eu já conseguia fazer no ambiente de trabalho mesmo, com os clientes que eu atuava. Então foi muito bacana todo esse processo de aprendizado. Tenha sempre em mente que o profissional da área de TI, ele precisa sempre estar em constante aprendizado. Então não é porque você conseguiu em algum momento tirar uma certificação ou concluir um curso, concluir uma fase de aprendizado, que aquilo ali está bom. Tenha sempre em mente que você vai precisar ter um aprendizado constante. E esses programas de certificação da Microsoft, eles oferecem alguns upgrades quando saem versões novas das tecnologias, o SQL Server novo ou algo do tipo. Eles dão algumas provas que contêm apenas o que existe de diferente, ou seja, apenas o que existe de novo nessa solução deles, para que você possa estar constantemente atualizando a sua certificação e estar certificado, ou seja, qualificado tecnicamente para trabalhar com toda e qualquer versão dos produtos que eles oferecem, nesse caso do SQL Server. O profissional da área de dados, o DBA SQL Server é um deles, ele tem uma importância e está crescendo cada vez mais essa importância dele dentro da área de TI, porque afinal de contas, muitas empresas e muitos negócios estão baseando-se totalmente na parte de análise de dados. Então, cada vez mais, o profissional da área de dados ele é mais requisitado. Então, o mercado pede sempre profissionais mais qualificados, profissionais que tenham as suas certificações. Então, ter a certificação te deixa em evidência para esse mercado superaquecido. A minha recomendação é, então, que você se dedique nesses 6 meses que ainda restam
Tire as certificações voltadas ao banco de dados local. Se você conseguir uma certificação, ótimo. Se você conseguir algum título como o MCSA ou até o MCSE, excelente também. Lembrando que a partir de fevereiro ninguém mais vai conseguir tirar elas, então eu recomendo que você se dedique nisso agora e consiga alcançar esse objetivo. Depois, o segundo passo, eu indico que você foque na certificação Azure Database Administrator, que é, como a gente já falou aqui nesse vídeo, é o DBA trabalhando na nuvem, trabalhando com banco de dados no Azure, que é a nuvem da Microsoft. E então você escolha de acordo com o seu desejo para a sua carreira, a sua vocação, o que você tiver mais familiaridade e gostar, claro. Escolha uma carreira e trilhe e busque as certificações voltadas ao engenheiro de dados, ao analista de dados ou ao cientista de dados. No vídeo de hoje nós falamos sobre certificações do SQL Server e qual é o caminho que eu recomendo para que você siga a sua carreira como DBA desse banco SQL Server. Escolha a sua trilha, escolha o seu caminho e siga em frente sempre. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu comentário, compartilha se você tiver também alguma dúvida com a gente aqui. Nós teremos o prazer de te responder e te auxiliar nessas suas dúvidas e necessidades para a sua carreira. Até a próxima, tchau!